E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo japonês vai dar mais dinheiro, tá? Só que só para as pessoas que têm isenção de impostos, no caso habitacional, tá? Não é para todo mundo. Então já vai ficando ciente da situação aí para evitar especulações, tá? Então vem comigo aqui para você saber o que o governo japonês está tramando dessa vez, tá? À medida que os preços de energia e dos alimentos continuam a subir, o governo entrou em estágios finais para fazer os ajustes para fornecer 50 mil ienes por domicílio para as famílias isentas de imposto habitacional, a fim de apoiar os necessitados. Então, é aquela velha história. Só para quem, por enquanto, tá nesses ajustes do governo, quem foi isentado de pagar o imposto deste ano, tá certo? Então vai ficando ciente aí. Você pode requerer a isenção de imposto? Você pode, tá? Desde que você consiga comprovar que o seu salário caiu de alguma forma, tá? Ou pelo menos por um certo tempo você pode requerer isso. Ah, japonês, meu salário caiu um mês. E aí, posso lá requerer? Não, tá? Eles vão te negar isso na cara dura. Mas se caiu por alguns meses, no mínimo 3 meses, tá? Eles vão te dar essa isenção. Mas você precisa ir na prefeitura requerer isso. Ela não vem automático, tá? Você vai dar entrada nessa isenção, o governo vai analisar e ele vai te mandar uma carta falando se você foi aprovado ou não. Ainda precisa passar por essa análise. A primeira análise é na prefeitura, tá? Se a mulher do guichê lá, ela aprovar ou não. Se ela aprovando aquilo ali, eles vão mandar para o gabinete vai analisar aquilo ali. Aí, em cima dessa segunda análise, vai vir a aprovação real ou não, tá? Não é a aprovação do guichê quando você dá a entrada. Até porque a mulher ali, ela já pode barrar ali mesmo a sua entrada. Só de você dar a entrada já é 50%, tá? Os outros 50% precisa vir da análise do gabinete ali. Aí, em cima disso aí, você vem. Eu falo isso porque eu já teve épocas que eu precisei requerer e foi esse processo, tá, que aconteceu comigo. Então, já vou trazendo aqui para você coisas que aconteceram comigo aqui, já para você ficar ciente também. Leva um certo tempo para sair esse resultado, leva alguns meses, tá? Não é da noite para o dia. Não vai achando que você faz a inscrição hoje e o resultado já sai amanhã. Não. Leva alguns meses para poder sair esse resultado. As medidas que os preços de energia e dos alimentos continuam a subir no contexto da invasão da Ucrânia, o primeiro-ministro Kishida disse que continuará a fornecer apoio contínuo às empresas e consumidores, e o governo está considerando contramedidas adicionais. Então você vê que isso daqui não é das prefeituras, tá? É do governo central japonês. O governo fornecerá 50 mil ienes por domicílio, não é por pessoa, tá? É por domicílio, a domicílios isentos de imposto habitacional, dizendo que é necessário apoiar aqueles que estão com problemas para viver devido ao aumento do preço da eletricidade, gasolina, alimentos, etc. Pois o impacto será prolongado. Entrar em coordenação final com o partido no poder e outros partidos. O governo espera ter cerca de 900 bilhões de ienes em recursos financeiros para os benefícios que espera gastar no fundo de reserva do orçamento deste ano. Depois de terminar a coordenação com os partidos, a política é tomar uma decisão na sede de contramedidas abrangentes de preços, salários e subsistência do governo, com a inauguração prevista para o dia 9, tá? Dessa semana. Então você vê que o governo vai abrir um novo gabinete, e esse gabinete aí que vai soltar a bufunfa. Mas japonês, mas você fala por domicílio, no caso assim, a pessoa tem 4 pessoas dentro daquele domicílio, e aí? Tá? Se as 4 forem isentas, aí tudo bem, tá? Mas se as 4 não forem isentas, não vai ser todo mundo que vai ganhar, tá? Só aquela pessoa que está isenta nesse ano aqui de pagar. As outras pessoas terão que pagar o imposto, não vão receber esse dinheiro, tá?
Então, já vai ficando ciente da situação. E se você teve uma queda no seu salário por 3 meses ou mais, vá na prefeitura requerer isso. Tá? Só que, um detalhe que muitos se esquecem. Tá? Caso você queira dar entrada no visto permanente futuramente, tá? Não peça essa ajuda do governo. Porque o governo ele tem aquela ideia assim, que ele quer pessoas autossuficientes para morarem no Japão. Tá? Então, se você ficar pedindo essas ajudas para o governo, se torna mais difícil de sair seu visto permanente. Então, se você quer tirar o permanente no Japão, tem que evitar essas ajudas, pedir essas ajudas para o governo e dar seus pulos de alguma maneira, tá? Para poder ter uma assertividade maior na hora de tirar o visto permanente. Antigamente, hoje eu não sei como é que tá, mas parei de ver essa parte de visto permanente. Mas até tempos atrás, para as pessoas conseguirem tirar o permanente, não podia ter a ajuda do governo por um certo tempo. Claro que entrou o coronavírus agora, a situação deu uma certa mudada, tá? Mas pelo menos nas regras até antes do coronavírus, quem quisesse tirar o permanente não podia ter a ajuda do governo. Se ela tivesse alguma ajuda do governo, o permanente era negado, tá? E isso porque eu conheci pessoas que estavam em processo de permanente. Eu não tenho permanente, tá? Não faço questão de permanente. Mas tem pessoas que têm o permanente, tiveram problemas no processo de permanente, de tirar o visto permanente por causa dessas ajudas. Tá? Então prolongou-se mais o prazo para a pessoa tirar o permanente. Como assim prolongou mais o prazo? Porque existe um prazo mínimo para a pessoa se adequar para poder conseguir dar entrada no visto permanente. Isso é fato. Tá? E se você tem algum desvio nesse tempo, né, mínimo para você dar a entrada no permanente, se existe algum problema nesse meio, você vai ter que esperar mais um certo tempo para você poder dar a entrada no permanente. Então isso acaba se prolongando ainda mais. Tá? Então se você tem ideia de tirar o permanente, só tome cuidado nesse ponto, tá? De ficar pedindo ajuda do governo. Se você não tem interesse em tirar o permanente, usufrua o máximo possível dos direitos que você tem aqui no Japão. Se você se o seu salário despencou por 3 meses seguidos, né, vá na prefeitura, peça essa isenção de imposto. Tá? Você tem direito disso? E tem. Até porque o governo fala isso. Se você tem algum problema financeiro, vá lá na prefeitura pedir ajuda. Não quer dizer que eles vão te aprovar, tá? Mas ele fala, vá lá. Tá? Então, dependendo da situação, você vai ser aprovado, você vai ser isento desse problema todo, de pagar um imposto esse ano? Sim. Se você já chegou a pagar algum retroativo, alguma parcela, pode ser que eles devolvam. Tá? Sabendo que na situação que você está. Só para vocês terem ideia, de vez em quando eu recebo umas cartas falando assim, você tem direito a receber ITIEM, manda o número da sua conta para a gente poder te pagar. Para receber ITIEM eu não quero, larga para lá. Eu nem passo o número da minha conta pro governo, tá? Mas de vez em quando eu recebo umas cartas assim, tá? Porque já fiz, como é que se fala, pedidos de alguns direitos que eu tenho aqui no Japão, tá? Diretamente com o governo. Então nessa brincadeira toda sempre acaba ficando resquícios de alguma coisa para trás. E o governo ele quer te pagar esses resquícios, mas né, não vou me dar o trabalho disso, tá? Deixa lá pro governo. Mas de qualquer maneira, as pessoas têm esses direitos? Pô, tem. Então usufrua disso, até porque na hora que o governo japonês ele tiver que te cobrar, ele vai te cobrar na cara dura. Tá? Então é aquela velha história, se você tem direitos, usufrua. Da mesma forma que o governo japonês tem direito sobre você, ele vai usufruir disso na cara dura também. Tá? Então não tenha vergonha de você pedir os seus direitos. Mas eu só fiz esse alerta para quem tem, um caso assim, para quem queira o visto permanente e pretende requerer isenção de impostos para ganhar esse dinheiro. Tá? Só toma cuidado com isso. E espero que essas informações te ajudem de alguma maneira. Tá certo? Você ter uma vida um pouco mais tranquila aqui no Japão. Tá? E sem especulações. Tá? Nossa, de especulação é uma merda. Tá? Eu não gosto, desculpa o termo, nossa especulação, por quê?
acaba gerando um bafafá, expectativa nas pessoas, tá? E a famosa fake news. Então tem que se tomar cuidado com isso também. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!